onde vamos estar ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos que vêm dela. E para isso eu convido o pastor Francisco para assumir. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nenhuma condenação há para quem está, em Cristo Jesus. Que maravilha! Nós queremos, mais uma vez, agradecer ao Senhor, pelo privilégio de chegarmos aqui na sua casa, juntos, nos colocarmos diante dEle, diante da sua palavra. Nós queremos, em nome da igreja, mandar uma saudação para os irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet. E queremos mandar aqui, em nome da igreja também, uma saudação muito especial para a nossa irmã Isabel. Ontem, ela completa mais uma idade, louvamos a Deus por sua vida. E hoje, lá em Santa Rita, a nossa irmã Penha está completando também mais uma data. E nós vamos dar um pulinho também para Portugal, a nossa irmã Rita, Maria Rita, ela também hoje completa mais uma data. Nós queremos louvar a Deus pela vida das suas filhas, das suas servas e de todos aqueles também que nesse mês têm a graça de completar mais um ano de vida aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe a irmã Isabel, Deus abençoe a irmã Penha, Deus abençoe a nossa irmã Rita. Vamos abrir a palavra de Deus para 1 Pedro 1, a partir do verso 18. Primeira Pedro 1, a partir do 18. Irmãos, é muito comum, irmãos, em tempos, não muitos anos, mas os irmãos sabem que era muito comum as pessoas, as famílias, os pais de famílias, descerem até o mercado no final de semana para fazer as compras. Naquela época, ainda alcancei, geralmente se fazia para o mês, quem morava distante, então descia no final de semana. Ainda hoje é comum nas cidades, por exemplo, Santa Rita, no domingo de manhã é dia de feira. As mães, as pessoas descem lá para o mercado público para fazerem suas compras, tá? Mas eu queria trazer para os irmãos, estou falando disso, para trazer uma outra imagem. Imagina você descendo para um mercado, só que você não vai, a mercadoria são seres humanos, mercado de escravos, onde homens e mulheres eram vendidos como objetos. E isto é muito comum nos tempos antigos, no tempo do Velho Testamento. No Novo Testamento, dentro do Império Romano, havia milhares e milhares de escravos, não é? De maneira que isso forma uma base para a palavra que nós vamos olhar hoje. Semana passada nós falamos da regeneração, que aponta para o novo nascimento, um ato de Deus, um ato sobrenatural, um ato invisível, tá? Jesus disse a Nicodemos assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar onde?
Então, para entrar no reino de Deus, para ter acesso ao reino de Deus, para ver as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, se não passar pelo novo nascimento, Jesus disse, olha, é impossível, tá certo? Então, a palavra que nós vamos olhar hoje é uma outra palavra, que também começa com R, a palavra é redenção. E esse último cântico, que fala que nenhuma condenação há, ao final do que nós vamos analisar nesta manhã, nós perceberemos por que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que os irmãos lembram daqueles filmes de escravos acorrentados nos seus pés, sem ter nenhuma liberdade, né? Completamente presos em todos os sentidos, não havia nenhuma liberdade de sair, de usufruir. Por exemplo, se fosse numa fazenda, você não tinha liberdade de estar mexendo nas coisas, ir numa fruteira daquela, nenhuma liberdade, né? Então era algo realmente assim, que você fica imaginando. Então a princesa Isabel aí, nós temos que louvar a Deus por aquele ato, né? Aquela carta e alforria libertando os escravos, o que realmente... Mas durante os anos e os séculos, era muito comum a escravidão, muito comum, muito comum. Então, a palavra redenção tem o aspecto de resgatar, libertar. E este resgate, resgatar alguém, você tinha que pagar um valor para ser dono, para comprar um escravo. Você pagava um valor X e aquela pessoa passava a lhe pertencer. Então perceba o que Pedro diz aqui a partir do 18. Você vai entender o que Pedro está dizendo. Que nós, olhe bem, nós fomos resgatados. E lembra que resgatados, redenção, fala de um preço pago para a nossa liberdade. Olhemos para o texto. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o que, irmãos? Resgatados. Redenção, tá, irmãos? Resgatados, redenção, libertação, livramento da vossa o quê? Vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aí ele vai dizer agora qual foi o preço. No verso 19, para a nossa redenção, para o nosso resgate. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, irmãos? Que preço maravilhoso, hein? Que resgate. Lembra daquele filme que fez tanto sucesso com Sylvester Stallone? Naquelas operações que ele tinha que ir em outro país resgatar alguém que não podia sair, que ficou lá preso. Ele era comissionado, né, por alguém acima dele, e ele ia lá resgatar a pessoa, e era bala para todo lado. Claro que é muita mentira, mas só para nós entendermos as dificuldades que ele enfrentava para tirar aquela pessoa de lá, tá certo? Mas imaginemos nós, irmãos, chegando num grande mercado, e em vez de coisas, nós encontramos seres humanos aprisionados, acorrentados, milhares e milhares, sem poderem sair. Estavam acorrentados, eram prisioneiros. Verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, este texto tem vários outros que nós vamos dar uma olhada nesta manhã. Paulo também fala sobre
o assunto da redenção, no Velho Testamento nós também encontramos a palavra de Deus falando sobre redenção. Então, quando você pensar em redenção, lembre-se que tem a ver com o preço que foi pago pela sua liberdade. Tá, irmã Sheila? O preço que foi pago para que eu fosse livre. Não é em vão que Jesus Cristo disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Então éramos escravos de alguma coisa, e alguém pagou um preço do nosso resgate. Tá certo? Então, quando nós olhamos assim para toda a Escritura Sagrada, irmão Fabiano, de Gênesis até Apocalipse, esta palavra é uma palavra de suma importância em toda a Bíblia. No Velho Testamento nós vamos encontrar Deus apresentando ela através de promessas e de tipos, tá? Esse texto que nós acabamos de ler, Pedro está fazendo uma alusão ao que aconteceu no Egito. Você lembra que quando as pessoas foram sair do Egito, Deus mandou eles pedir o que aos hebreus? De posse, de valor, ouro, prata. Eles não saíram de lá carregados com essas coisas, mas Pedro está dizendo: olha, não foi isso que resgatou vocês, não. Foi isso não. De maneira que a redenção, ela é de Deus. Quero chamar você para abrir em Isaías. Mostrar um versículo aqui para os irmãos. 44, de 21 a 23. Olha o que o Senhor diz nesse texto. Claro que aqui o Senhor está se reportando à nação de Israel, ao povo de Israel. Encontraram, irmãos? Isaías 44, de 21 a 23 diz: lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te a mim, porque eu te remi. Redenção, tá? Eu te remi, eu te libertei. Quem foi buscar o povo de Israel lá no Egito escravo? Foi Deus? Moisés disse: olha, o Senhor nos encontrou. O Deus dos nossos pais nos encontrou, e Ele quer que você nos libere para irmos ao deserto adorá-lo. Então o Senhor foi tirá-los de lá. Percebam que havia toda uma dificuldade. Era impossível aquele povo sair do Egito. Mas Deus foi lá com um braço forte e libertou eles, remiu, resgatou. Tá certo? Os irmãos sabem dos pormenores. De maneira que quando Pedro fala que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, né? Ele está se reportando a esse episódio do Velho Testamento e mostrando que foi através do precioso sangue de Cristo. Algo que nós, ao término da escola dominical, vamos dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo novo nascimento. Obrigado pela redenção. O Senhor me remiu, o Senhor me redimiu, o Senhor me resgatou. De maneira que eu convidei os irmãos para juntos descermos ao mercado e contemplarmos milhares e milhares e milhões de pessoas. Eu estou voltando para o texto central, tá, de 1 Pedro, mas nós vamos ver outros textos. Então quero convidá-los, como convidei, para chegarmos hoje num grande mercado. Milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas escravizadas. E você contempla aquela cena e você percebe que se alguém não
libertá-los, resgatá-los, eles não podem sair dali. O contexto é esse. Se irmão Gil, se irmã Robéria não chegar lá e se agraciar de algum escravo daquele e procurar saber quanto é o preço para libertá-los e levá-lo livre para sua casa, para lhe servir não como naquela condição. Ele lhe pertence, mas você não vai subjugá-lo, né? Então, pagaria o preço, as correntes eram tiradas, ele era completamente livre daquela situação. Ele podia sair, acompanhar os seus novos donos. Mas mudemos a cena um pouco agora, tá? Vocês estão contemplando. Se coloque agora dentro da situação. Correntes nos pés, correntes nas mãos. Totalmente incapazes de sairmos dessa situação se não houvesse alguém que intervisse de fora para nos libertar. É por isso, irmãos, que Paulo apresenta de uma maneira tão clara o retrato da humanidade sem Deus, sem Cristo. Nós podemos ver isso em Romanos, de uma forma muito clara, muito nítida. Acompanhe comigo. Abra para Romanos 3, a partir do versículo 10, e vejamos, irmãos, a situação dificílima que ele mostra aqui, tá? Nós estamos olhando para o mercado, mas agora nós substituímos a cena. Em vez de olharmos alguém lá preso, somos nós. E precisamos de um libertador, sabe, irmão Jorge? Nós precisamos de um resgatador, de alguém que possa nos livrar. Então veja mesmo o quadro das pessoas que estão dentro daquele campo, daquele grande campo, sabe, irmã Luciene? O quadro é este. Paulo diz, olha, como está escrito, verso 10, 3:10, não há um justo nenhum sequer. Todos que estão lá dentro não podem sair. 3:11 agora. Ele diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Inúteis. O escravo, ele era considerado um objeto. Você fazia dele o que bem entendesse, ele era um objeto seu. Você poderia considerar ele, e era considerado, era inútil. Você tinha utilidade, vai lá, capinar, depois volta, senta aqui e fica aí. Né? Vai lá, vem cá, e você... Né? Então, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então Paulo, ele está pintando aqui um quadro geral, todos, dentro do contexto da carta, ele está falando de judeus e gentios, né? Todos, sem nenhuma exceção, estão debaixo da mesma condição, irmão Gilson. Então nós estávamos nessa situação. O que é que ele diz no verso 23, que é um versículo conhecidíssimo de todos nós, muito usado no evangelismo, não é? O que é que diz o versículo 23, porque todos o quê? E destituídos estão o quê? Completamente alienados da glória de Deus, completamente desligado, afastado, porque os irmãos sabem que a entrada do pecado no mundo nos jogou em uma posição de alienação. Em vez de livres, nos tornamos o quê? Escravos do pecado, de Satanás. Era o nosso Senhor, é o Senhor do mundo, é Ele que controla, não é? As mentes não regeneradas, não nascidas de novo. Mas, olha o que Paulo diz a partir do verso 24. A partir do verso 24. Sendo justificados, declarados justos, gratuitamente, pela sua graça. Leia o resto da frase. Pelo que, irmãos? Pela redenção que há em Cristo Jesus, irmãos.
o que é que acontece? Jesus, ele chegou na frente daquele grande mercado e pagou um preço para libertar. Vou usar aqui uma figura, tá? Eu estou imaginando. As portas se abriram e ele convidou todos para saírem. Muitos creram, acreditaram e saíram. Outros ficaram lá porque não acreditavam que eram livres. Entende a figura? Quem acreditou e saiu, andou com o Mestre em liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, redenção pertence a Deus. Se Deus não tivesse estendido a sua mão, o seu braço, na nossa direção, nós estaríamos no mesmo lugar, na mesma condição. Mas também eu gostaria de mostrar a vocês, dentro do contexto do Velho Testamento, isto é um termo, isso é uma expressão, é um vocábulo muito importante dentro de toda a Bíblia. Você vai ver o que é que Jó diz em Jó, e você conhece esse texto, você já ouviu até músicas, canções com esse texto. Jó 19, 25, enquanto o George vai falar, nós vamos procurar o texto. Boa observação, e interessante, acho que eu digo assim, George, ele pagou quanto por ti? Aí tu vai responder, tu sabe qual é a resposta. Aí se eu disser assim, Gustavo, ele pagou quanto por ti? Tu sabe a resposta. Pagou quanto pelo irmão Fabiano, pelo irmão Gilson, irmã Roberto, irmã Giane? Ele pagou quanto para libertar você? Aí Pedro está dizendo lá em 1 Pedro, qual foi o preço? Foi o seu precioso o quê? Sangue. Interessante, tá, Jorge? Porque havia uma diferença de preço, né, dentro desse contexto aí, só que é interessante essa aplicação, eu gostei. Mas voltemos, vamos ver lá, ó, Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó, ele viveu no tempo dos patriarcas. Olha o que Jó diz, vou pedir para a irmã Robéria ler para a gente. Olha o que Jó diz em Jó 19, 25. Olha que coisa, irmãos, que Jó diz. Eu sei que o meu, o que, irmãos? Redentor, o meu resgatador, o meu libertador. Então percebe, dentro das Escrituras Sagradas, porque Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Os estudiosos apontam que Jó viveu na época dos patriarcas. E ele está falando aqui em quem? No Redentor. Ele acreditava, Jorge, que havia um Redentor. Ele acreditava que havia alguém que poderia resgatá-los. Então, quando nós falamos em Velho Testamento, que eu disse para os irmãos que esse termo é muito vasto dentro da Bíblia, o contexto dentro do Velho Testamento, se alguém fizesse uma dívida, irmão Gilson, e não tivesse condição nenhuma de pagar, devido à sua pobreza, ele não tinha uma casa para resgatar a sua dívida, ele não tinha um terreno, ele não tinha um bem qualquer, os irmãos entendem, né? Então ele ficava para sempre escravo daquele credor, entende, irmão Gilson? Porém, se ele tivesse um parente, lembra desse termo na Bíblia? No hebraico o termo é 4 palavrinhas, Goel, que aponta para o Redentor, parente Redentor. Aí então, digamos que eu adquiri uma dívida e fiquei impossibilitado de pagar,
Você sabe como é dívida de banco, você sabe como é dívida de cartão de crédito. Você passa 1 ano, 2 anos, meu amigo, você fica devendo 1000 vezes mais do que você comprou. E de repente você não pode mais sair. Aí então, irmão Gilson tem um parente dele que entrou numa dívida que ele não consegue sair de jeito nenhum. E ele está à mercê do seu credor, que todo final de mês vem lá pegar o seu salário, e ele não tem mais como fazer a sua feira, honrar seus compromissos. Você sabe que tem muita gente que se endivida de tal maneira que eles procuram a última opção, que é tirar a própria vida, porque eles não veem possibilidade nenhuma de sair daquele buraco. Mas digamos que o irmão Gilson tem um parente abastado, rico, em condições, que toma conhecimento da situação. Diz: não, meu irmão não vai viver nessa situação não, estou indo lá agora resolver. Goel, parente remidor, aquele que chega para redimir o seu parente que está escravo daquela situação, está preso. Então o irmão chega lá: quanto é que o meu irmão lhe deve? Deve tanto. Ele negocia, paga o valor de um jeito ou de outro, dando bem um terreno financeiramente, abrindo mão de algo das suas posses, e liberta aquela pessoa. Então aquela pessoa que era escravo da dívida, ele sai dali completamente o quê? Livre. O seu credor não virá mais na sua porta cobrar nenhum centavo dele. Ele está completamente livre, a sua dívida foi completamente sanada, liquidada e encerrada. Encerrada completamente. Tá? Agora perceba a figura. Eu disse que redenção é de Deus. No Velho Testamento Jó diz: o meu Redentor vive. O termo é usado no Velho Testamento para parente remidor. A palavra é Goel, né? Jó diz já em tempos antigos, né? 2000 anos antes da lei, que a lei de resgatar veio mais na frente, mas Jó já está dizendo: meu Redentor vive. O meu Redentor. Louvado seja Deus que o nosso Redentor vive, né? E muito breve ele virá completar o que ele começou, tá, irmãos? Então, redenção, Deus descendo até os homens para resgatá-los. Ok? Tranquilo até aqui? Eu disse que Goel era um parente que podia redimir outro parente. E Jesus se fez o que por nós para poder nos redimir? Ele se fez o que? Carne. Ele se fez igual a nós para entrar no mundo e chegar até... Ok? É, né? Ok? Vamos voltar aqui. Então, Isaías 44, de 21 a 23, mostra Deus dizendo: olha, eu te remi. Jó diz: o meu Redentor vive. Mas eu disse que alguém se fez homem, alguém se fez humano, tomando a mesma condição nossa para nos resgatar. Então perceba,
a redenção, a salvação, a Bíblia diz que ela pertence a Deus. Seja qual for o termo que nós analisemos, todos eles estão interligados. Regeneração, redenção, substituição, adoção, santificação, lá no extremo, glorificação. Entendeu? Então, esses termos estão dentro daquilo que o autor aos Hebreus diz: como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande o quê? Salvação. Então, nós temos muitas vezes, para compreender essa obra maravilhosa de Cristo, que olhar por parte, porque ela é muito vasta. Você diz assim, Cristo me salvou, mas dentro disso tem uma série de outros elementos importantíssimos, ligados, interligados e inseparáveis. É como uma grande caixa, você abre ela, nela tem salvação, você fica curioso, você abre, tem outra caixa dentro com o nome regeneração, você abre ela, tem outra caixa com o nome redenção e assim vai. Estão todas dentro ali, são inseparáveis. Então, nós estamos olhando para a obra de Cristo, como disse a irmã Roberta semana passada, através de compartimentos, dentro de um mesmo ambiente. Os irmãos entendem, não é? Tá certo? É como se você tivesse entrado numa grande sala da salvação e você vê compartimentos que fazem parte daquela salvação e você vai olhar um por um. Aí você entra na porta da regeneração para entender o que é regeneração, você sai daquela porta, vem para a redenção, depois vem para a substituição, depois quer entender o que é santificação, mas dentro do mesmo ambiente, porque a obra de Jesus ela é muito vasta, ela é maravilhosa, tá? Então, vamos lá. Vejamos um texto que eu vou pedir agora para Osanilda, minha esposa, ler, Mateus 20, 28. Nós vamos ver que a redenção, ela se dá por meio de alguém. Mateus 20, versículo 28. E esses textos eu vou marcando na minha Bíblia, no decorrer da semana, a gente coloca como leitura devocional, para fixar na mente dos irmãos cada termo, tá? Aqueles versículos da semana passada, todos estão ligados à palavra regeneração. O desta semana, os irmãos já saberão que é ligados à redenção. Vamos lá. Em resgate de muitos, dá a sua vida em resgate de muitos. Não é interessante, irmã Roberta, que não diz todos. Universalismo, senão todos estariam salvos. Mas eu usei aqui uma figura, é claro que é minha figura, não está na Bíblia, que ele abriu a porta e disse, olha, quem quiser ser livre, venha, eu paguei o preço. Aí você olhou para um lado, olhou para o outro, sabe, aqui dentro eu não tenho direito a nada. Ele disse, esse homem está me chamando para a liberdade, eu vou. Eu quero. Não tem uns que acreditam e tem outros que rejeitam e ficam na mesma situação, mesmo sabendo que ele abriu a porta. Ele disse, olha, eu sou a porta, entre você salvar-se-á. Você será livre, que é uma dos sentidos da palavra salvação. Você será liberto completamente. Então a redenção se dá por meio de quem, irmãos? De Jesus. Ele é o nosso parente, remidor. Ele sabe muito bem que nenhum de nós teria a capacidade, irmão Fabiano, de pagar a dívida. E qual era a nossa dívida para com Deus, irmãos? Todos o quê? Paulo disse, todos o quê? Nossa dívida chama-se pecado. Lembrando que quando nós quebramos a lei de um Deus santo, que é eterno, a nossa dívida se torna o quê? Se nós devemos a Deus, ele é eterno, então a minha dívida se torna o quê? Eterna. É uma dívida eterna. Percebemos aqui a beleza da redenção. Ele veio para resgatar, porque a nossa dívida era uma dívida eterna. É por isso que Paulo diz assim, olha, ninguém entende, ninguém pode buscar a Deus, estão todos extraviados, presos nessa situação,
vocês estão, em outras palavras, condenados a morrerem nessa situação. Mas ele veio, e por ele e através dele se dá o preço pago para a redenção. Tá? Agora, olhe comigo, irmã Márcia, por favor, leia Atos 20 e 28, e olhe que foi através de algo muito precioso o preço que foi pago. Leiamos Atos 20 e 28. Epa, que versículo, hein? Que versículo. Para participar, George, da igreja de Deus, que ele, o que, irmãos? Olha a palavra aí de novo. Resgatou, resgate, redenção, tá? Que palavra importante na Bíblia, não é, irmãos? Tá? Que palavra importante. Resgatou com o que, irmãos? Resgatou com o seu próprio sangue. Então você já sabe que foi através do sangue. Você já sabe que foi através de um sangue preciosíssimo, disse Pedro. O sangue do Cordeiro Imaculado. Não é isso? Do Cordeiro Imaculado. Olha que bênção, irmãos. Tá? Não havia neste Cordeiro, para que o resgate fosse aceito fosse aceito, não havia no seu interior, nem no seu exterior, nenhuma mancha, nenhuma. Então imagine aí a seriedade do que é o pecado diante de Deus. Alguém para resgatar um pecador, esse alguém tinha que ser puro, genuinamente santo. Melhor dizendo, ele tinha que ser divino e humano. Por que ele tinha que ser divino? Porque a dívida só era eterna, então só alguém eterno e divino poderia pagar. E por que ele tinha que ser humano? Ele teve que ser ele se fez igual aos seres humanos para resgatar humanos da sua condição de pecadores. De maneira que nós encontramos Paulo dizendo algo maravilhoso em Colossenses. Eu quero convidar você para chegar até lá, tá certo? Colossenses capítulo 1. Paulo diz aqui algo extraordinário, irmãos, que deixa bastante claro, tá? O assunto, esse vocábulo, esta palavra tão central na Bíblia, tão importante, que é a palavra redenção. Colossenses 1, versículo 13 e versículo 14. Pense em tudo que nós estamos falando aqui, tá? E analise o que ele diz nesse texto. Ele diz: todos encontraram? Já sabemos que Jesus veio, né? Deus mandou Jesus. Ele é o resgatador, ele é o nosso redentor. Então, vamos lá. O qual nos tirou da potestade das trevas. Lembra do mercado que eu disse que nós estávamos presos? Aí diz potestade ou aí diz poder na sua... Império, muito bem, uma palavra forte também. Nós estávamos dentro de um império. Império de quê, irmã Robéria? Império das trevas. Aí ele fez algo maravilhoso aí, irmão Fabiano. Foi o que ele fez, irmão Fabiano? Ele nos transportou. Olha que lindo, irmãos. Isso é ele mesmo. O imperador desse reino aí é ele. Ele nos transportou, irmão Fabiano. Olha que coisa linda, irmãos. Ele nos transportou para o reino de quem? Está ficando mais claro agora, irmãos, o que eu estou querendo colocar para vocês sobre redenção, sobre libertação, do império do qual nós fazíamos parte, irmã Márcia. E o que foi que ele fez? Ele disse: não, espera aí, eu vou levar você para o meu império.
império de amor, de paz, de liberdade. Nesse império você não vai ser tratado como você é tratado aí. Aí transportou cada um de nós, George, do império das trevas para o império, né? Para o império, para o reino do Filho do seu amor. Agora veja o 14. Veja o 14 que você vai encontrar de novo a palavra aí. Não é? Em quem temos o que, irmãos? A redenção. Mas ele continua dizendo na minha tradução, não sei se a sua é igual, diz, pelo seu sangue. Se a sua for corrigida, igual a minha é corrigida fiel, terá essa expressão, pelo seu sangue, atualizada para em redenção. Aí diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Maravilhoso. Tem coisa melhor, irmã, seja sincero, receber um presente, quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Agora imagina aí, Deus presenteando o seu filho com presente de amor. Deus nos levou para ele, não é assim que o comentarista tenta passar? Ok? Exatamente. Ok, muito bem, irmãos, vamos usar aqui uma figura atual. Os pais que estão aqui, os avós que estão aqui, passeando com o filho ou com o netinho no shopping. O shopping, ele olha para uma vitrine daquela e ele se engraça de alguma coisa ali e diz, papai, compra para mim. Já aconteceu isso com você? Vovó, compra para mim. O que é que acontece dentro do seu coração com um pedido desse? Não é? Eu me lembro do meu primeiro tênis, eu era muito pobre, no sítio lá em Genipapo, perto de Campina Grande, família paupérrima. Meu pai tinha um caminhãozinho velho, sofrido, quebrava tanto. E eu lembro quando eu pedi o primeiro tênis a ele, ele comprou. Aquilo encheu o meu coração de algo, de um amor tão grande que ainda hoje eu não esqueço. Depois de tantos anos passados, lembra do All Star quando foi lançado, que era um sucesso? Olha mesmo, de pai, eu estava no caminhão com ele, fui buscar, e eu digo, pai, deixa eu lhe pedir um negócio, disse, peça filho, ele estava dirigindo, pai, o senhor me dava um All-Star? Eu não sabia, filho não sabe da condição dos pais, filho pede porque ele não tem discernimento, mas ele comprou, irmãos, e foi maravilhoso. Agora, George, trazendo para o campo, Deus mostra o mercado de escravos, e resolve dar ao seu filho presentes, pessoas que ele criou, que foram escravizadas pelo pecado, que estão agora no império da morte, que estão presos, que estão sem nenhuma possibilidade. Aí Deus diz ao filho, olha, eu vou te dar de presente, muitos presentes, eu vou dar para você presentes. Nós, melhor dizendo, nós, o Deus triuno, nós criamos eles e olha aonde eles foram parar. Vamos libertá-los? Vamos resgatá-los? Vamos. Quem vai? É conjectura, tá, irmãos? O filho. Eu irei. De maneira que na redenção o pai envia seu filho, o filho vem para participar de forma ativa, morrendo para resgatar, e o Espírito Santo se faz presente para aplicar nos nossos corações aquela redenção, aquela salvação. Está tranquilo até aqui, mais ou menos, que nós estamos conversando? Tá, não tá? Tá certo? Então, marque na sua Bíblia, Colossenses 1,
13 e 14. Agora, aproveitando aqui a deixa, eu poderia até já dizer para você, meu irmão, na redenção conquistada por Cristo, irmãos, Ele já resolveu o problema da nossa condenação. Tá? A nossa alma estava condenada. Ele resolveu. Redenção não é o resgate? Então Ele nos resgatou da condenação. Lembra do cântico aqui da última canção, a primeira frase, que está em Romanos 8:1? Nenhuma o que vocês disseram, cantaram? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Porque o segredo está aqui, tá, irmãos, das nossas lutas espirituais. Ele já resolveu o preço, a questão da condenação. Ninguém pode mais se levantar e nos acusar, nos condenar, entende? Porque Ele já resolveu. Então, quando Satanás chegar com suas acusações, pode dizer a ele: Jesus já resolveu a minha situação, eu não sou mais um condenado, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Livre pelo sangue do Cordeiro, tá certo? Vamos olhar um outro texto, volte aí para 1 Coríntios 6. Você vai perceber que Paulo traz a mesma ideia. Paulo traz a mesma ideia. 1 Coríntios 6, versículo 20. Encontraram? Irmã Jeane, leia para a gente, por favor. Está claro esse versículo, irmãos? Dentro do contexto que nós estamos falando, você foi o quê? Comprado. Olha para mim. Você pertence a Deus por dois motivos. Primeiro, que Ele criou você. E Ele redimiu você. O aspecto aqui é o segundo, tá? Paulo está falando da redenção. Mas eu quero dizer que você pertence a Deus, porque Deus criou você. Existem muitas criaturas aí fora que não são, que não têm a mesma linha de pensamento, que não são convertidos, mas que pertencem a Deus. Foram criados por Deus, vão prestar contas a Deus, vão pagar o preço, viu? Vão pagar o preço. Não pense que Deus vai virar as costas e você morreu, vai para lá, está resolvido. Não. Se Jesus não resolveu o seu problema, no dia do juízo, você vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Mas ele está dizendo aqui: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós devemos parar aqui um pouquinho e pensar no seguinte, irmãos. Foi um resgate grandioso. Não há como expressar, mensurar o resgate, o preço. Irmãos, olhe para mim, Gustavo, como nós nos deixamos levar fáceis para o pecado. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos assim de glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, que pertencem a Deus. Quantas e quantas vezes nós somos atraídos pelo colorido do mundo, pelos convites, pela sedução do pecado. É porque nós esquecemos facilmente quem éramos, aonde vivíamos e quem foi lá nos resgatar. Nós tiramos o olhar dele, nós esquecemos facilmente o quanto ele pagou, que dor, que preço foi pago para o meu resgate. O meu pecado era uma dívida eterna, não tinha nenhuma condição de pagar. Sabe? Aí Paulo está dizendo: você foi comprado por Ele. Você pertence a Deus, o seu corpo e a sua alma. Glorifique a Deus no vosso corpo, no vosso espírito. Você pertence a Deus, Ele lhe comprou. Você outrora tinha outro senhor que esmagava você, que humilhava você, que prendia você. Agora você está livre para adorar o seu novo Senhor. Virando a página, capítulo 7,
ele repete novamente aí, no verso 23, nossa irmã Sheila, por favor. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de quê? Dos homens. Não vou entrar aqui em política não, mas você sabe que politicamente os homens não querem governar só a nação. Querem governar também nossas mentes. Tirar a nossa liberdade. Tirar o nosso direito de ir e vir. Não é assim, irmãos? Paulo está dizendo, olha, escravo de homens. Somos escravizados, irmãos. Muitas vezes. Entra aqui um adendo, uma observação, cuidado com a força e a operação das mídias, porque ali são mensagens que, em vez de edificar você, vai escravizar você. Então, Paulo, a gente faz uma aplicação aqui e um alerta. Cuidado, mude o canal. Saia desse canal, você não pertence mais a esse império que quer escravizar você. Ele pinta uma certa liberdade para você que não existe. Quando você mergulha nela e você vai olhar, você está algemado, da cabeça aos pés. Você não pode mais sair. E você até começa a gritar o nome de outros deuses, homens. Mas a Bíblia diz, nesse sentido aí, tá? Ai do homem que confia o quê? Outro homem. Não é nesse sentido que eu não posso, assim, confiar no irmão Fabiano, não é nesse sentido. Os irmãos entendem? Estamos falando aqui de algo muito mais profundo, complexo às vezes, tá? São conceitos, mas que são fundamentais para o nosso relacionamento com Deus, a vida da igreja, a vida corporativa. Ela se torna mais coesa, mais unida quando ela conhece essas verdades e ela passa a lutar em nome de Deus e por Deus e no nome do seu Senhor. Por isso que eu disse, estamos aqui em uma operação de resgate. Muito bem, muito bem. Isso. Temos que entender o sentido do texto, não é? Estou entendendo, irmão. Não é que eu não vá, por exemplo, vou tomar uma vacina, uma injeção, vou lá e tem um enfermeiro lá. Se assim eu não iria. Vou me consultar com um médico, cardiologista ou um ginecologista. Eu não iria, não é nesse sentido. Mas sua alma, a sua mente, o seu espírito. Exatamente, filosofias humanas. Por isso que Paulo diz em Romanos, não vos conformeis, não se deixe conformar, é tomar a forma do mundo para lhe governar. Quem deve nos governar? Deus, a sua palavra, os seus princípios, tá? Então, na questão de salvação de alma, de mente, de espírito, daquilo que foi criado por Deus e para Deus, devemos nos voltar para Ele, né? Não falo aqui no aspecto de convívio social, porque em parte nós confiamos no profissionalismo de alguém, nós confiamos muitas vezes na autoridade de alguém. Por exemplo, um policial está lá servindo na rua e eu vou no carro, ele levanta a mão, ele é uma autoridade naquela hora ali, ele me pediu para parar, eu tenho que parar, a Bíblia diz que eu tenho que parar e procurar saber por que ele está me parando. Pois não, senhor, está havendo problema aí, coisa e tal, não é? Isso, exatamente. Está tudo dentro, ok? Né? Vamos olhar aqui, irmãos,
A condenação foi resolvida. Nenhuma condenação há mais para Cristo Jesus. Então, entendendo a obra de Cristo por nós, redenção, Ele me libertou da condenação. Tá certo? Agora, eu queria ver com vocês um outro aspecto que é importante, é fundamental. Nós vamos encontrar no livro de Tito 2, de 11 a 14. Volte um pouquinho aí e vocês vão perceber, tá? A redenção agora como um senso de livramento atual. Jesus, deixa os irmãos abrirem para a gente falar. Encontraram? Tito 2, de 11 a 14. Dentro desse escopo da redenção, pense nisso, tá? Eu estou livre da condenação. Mas note, Paulo diz claramente que ainda existe uma força contrária operando nele. Lembra disso? Então é isso que eu quero que os irmãos entendam agora. Jesus, ele não só operou a nossa redenção, pagando o preço, não tem mais condenação não. A questão da condenação foi resolvida. Mas, olhe para mim, você não é crente, você não é livre, mas se você deixar e permitir, Satanás não governa a sua vida? Governa ou não? Então perceba, Jesus está dizendo, olha, eu libertei você da condenação, mas do poder do pecado, se você não prestar atenção, você volta para ele de novo e ele vai governar a sua vida. Acompanhe comigo o texto, Tito 2, a partir do 11. Redenção no senso de livramento atual, tá? Porque se a gente deixar, o pecado reina. Não reina, Jorge? Concorda? Certo. Certo. Não, eu disse a você que o problema da condenação foi resolvido. Digamos assim, vou dar um exemplo. Certo, vamos dar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático de uma pessoa que Jesus resolveu a condenação dele, mas que na vida dele aconteceu várias coisas que você dizia, rapaz, pelo que ele está dizendo aí, ele não é crente. Vamos pensar em Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, ele resolveu o problema da condenação de Pedro? Resolveu. Mas sabe o que foi que ele disse a Pedro? Pedro, Satanás está pedindo você para se ir andar com você. Não, preste atenção. Vamos ler o texto para a gente entrar aí no mérito aí da sua. Vou dar um exemplo a você. O crente, ele pode andar na carne ou no espírito, sim ou não? É isso. É esse aspecto que eu estou querendo dizer. Se você, é como Paulo disse, qual é o fruto do espírito? Está lá em Gálatas, e os frutos da carne. O diabo quer que eu ande em qual deles? Tá? Então, Jesus está de alerta, pegando aquele que ele libertou, porque ele sabe que o inimigo da obra de Deus pode me levar, eu estou na velha natureza ainda, tá? Se eu não lutar, certo? Não para me salvar, para permanecer na comunhão com Cristo, eu posso enveredar. Mas vamos ver o que é que Paulo diz aqui a Tito, vamos lá. Entendo você, meu irmão. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando, a graça salvadora se manifestou a você? Quando?
quando você aceitou. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, entende aqui, mundanas, ele está dizendo que nós temos que renunciar. Jorge, eu passei 2 anos voltando para o futebol todo domingo de manhã. Você sabe o que é isso, entendeu? Eu fui liberto, tá? Mas ainda o cordão umbilical eu queria manter, certo? Aí a Bíblia diz, olha, corte, porque você não é mais daquele império. Você tem tentações na sua vida? Não. Eu não estou falando nem tratando disso. Tá? É. Eu estou entendendo o irmão trouxe para outro campo, né? Assim, você trouxe para outro campo. Eu não estou falando isto. Eu estou tratando aqui com pessoas que foram salvas, resgatadas, tá certo? Dar-te-ei um exemplo bem prático. Daniel é teu filho, tu gerou ele, tá? Ele pode se rebelar contra você, se tornar uma pessoa das piores na sociedade, tá certo? E embora desaparecer da tua vida, a pergunta que eu te faço é: ele deixou de ser seu filho? Tá? Ele sempre será seu filho.
Se ele voltar, você vai receber, né? O filho pródigo não voltou, tá? Eu quero que tu entenda o seguinte, Jesus disse assim, olha, orai e vigiai, ele está falando para crente. Paulo disse, aquele que estiver em pé, cuidado para o quê? Nós estamos na carne ainda, Jorge, nós estamos no céu não. Não, aquele que começou a boa obra em nós, ele resolveu o problema da condenação, preste atenção. Agora, o poder do pecado ainda está presente, né? O poder e a força do pecado, qualquer crente se deixar, ele age no meio da igreja, age em casa, na família, nos casais. O que eu quero te dizer agora, o segundo ponto, falando em redenção, é, olha, a condenação eu resolvi. Tem outro problema que eu vou agir em você através do Espírito Santo. Lembra da semana passada, regeneração e renovação? Nós precisamos ser renovados todos os dias, tá certo? Porque a nossa velha ela quer governar. E nós estamos numa operação de guerra, tá? Condenado eu não sou mais não, tá? Mas se eu abrir a porta, o primeiro a entrar é ele, tá? Porque eu tenho duas naturezas, Paulo disse. Então o que é que acontece agora? O que é que ele vai dizer aqui? Olha, renuncie, não volta mais lá. Corta o cordão umbilical. Se eu não tivesse cortado, ainda hoje eu estava nos futebol lá em Campina. Que o time chegava na porta. Comprava chuteira, pagava o táxi para mim e depois do jogo ainda dava uma grana. Então, sem você o time não vai, o time não joga. Sedução. Se eu não tivesse cortado, eu passei 2 anos lutando. Eu era crente e fiquei naquele dilema. Novo crente, recém-nascido, convertido, tá? Porque a conversão, que é um outro lado da regeneração, ela muitas vezes ela é um processo que você vai vendo no transcorrer da vida. Você vai caindo em você. Até que chegou um ponto que eu disse, rapaz, ou eu corto aqui, eu não posso servir a Deus e ao mundo, tá? Estou falando o quê? O resgate da condenação é que ele tirou você de lá, mas ele deixou você livre. Você pode dizer, rapaz, eu vou voltar para lá, eu quero voltar para lá. Isso é um poder que é inerente do ser humano caído. Ele tem uma tendência a pecar, a querer voltar. Como é que você controla isso? Orando, lendo a palavra de Deus, se reunindo, porque essa é uma chama que ele acendeu, que se você não manter, ela se apaga. Ela se apaga. Então, todo dia eu tenho que renunciar. Eu sou acusado ainda hoje de coisas que eu fiz na minha infância, de pecados que eu cometi, eu sou acusado, mas Jesus resolveu. Estou brigando com isso? Estou, mas eu sei que Jesus a resolveu. Agora, na minha natureza, enquanto eu estou aqui ainda, Ele vai operar até a morte, porque Ele não deseja que eu permaneça de pé, nem eu, nem você. Esse poder habita em nós. Nós temos, vou dar um exemplo, o crente está na igreja, mas ele tem o poder de dividir a igreja. Que poder é esse? É de Deus? Obra da carne de Satanás. Então, ele diz aqui em Tito, ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, a primeira vinda de Cristo, se manifestou a todos os homens a graça salvadora, tá? Ensinando-nos, ele nos ensina algo, vou ser bem franco e bem direto. Depois do jogo do futebol, irmão Gilson, serei franco a vocês, não tinha coisa melhor do que sentar lá em Campina Grande e tomar uma cerveja depois do jogo, por causa do calor, da temperatura. Se eu disser a vocês que não era bom, eu estou mentindo, mas eu tive que fazer uma escolha, porque não era um ambiente para um crente. Ou eu continuava, ou eu saía, ou eu largava, tá? Então, isto foi uma luta travada durante 2 anos, passava alguns meses sem ir, aí tinha uma recaída, sabe? Mas ficou aquela luta, até que chegou um ponto que o cordão, graças a Deus, pela graça de Deus, cortou, tá? Mas é um poder, é uma força que atrai você, porque você é do mundo, você tem a natureza do mundo, você é atraído pelo mundo, você é atraído por desejos, malícias, pecados, tá? Na sua mente, você é atraído, você luta com isso todo dia, tá certo? Então, é esse poder que eu estou dizendo, que Jesus, após resolver o poder da condenação, ele já resolveu. Agora, um outro poder que ele está resolvendo hoje com a presença do Espírito Santo, diz respeito à santificação.
Diz respeito à santificação. O crente nascido de novo, ele jamais se perderá, porque Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, porque ele foi lá comprar elas. Tá? E quando ele comprou e pagou o preço e libertou, nenhum poder mais, é intocável. A salvação do crente em Cristo é intocável. Ninguém pode tocar, tá certo? Mas se ele vacilar, ele se torna como Pedro. Pedro disse assim: eu nunca conheci esse homem, não sei nem quem é do que você está falando. Se você fosse passando naquela hora ali e visse Pedro, você vai dizer: esse caba nunca foi crente. Não é assim que a gente costuma dizer? Praguejou. A Bíblia diz que ele praguejou. Então o que é que a Bíblia diz? O cair é de quem? E o levantar? De Deus. Aquele que está de pé, cuidado, está falando com crente, com a igreja. Cuidado que você pode levar uma queda muito grande, uma rasteira. Irmão, eu já caí várias vezes. Você nunca caiu não na sua fé, não? Não é? Agora 1 João 1,9 diz o quê? É crente. Irmão Gustavo? Tá bom, meu irmão. Opa, permanecei. É isso, é esse sentido. Qual é a referência, irmão? Muito boa essa referência. Certo. Preste atenção no que você está dizendo. Você está colocando aí algo que você diz assim, é uma condição. Você está dizendo se. Você está conjecturando, porque a Bíblia não... Eu estou entendendo, irmão. Certo. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia ensina isso claramente. Pode acontecer, não pode? Não, preste atenção, tudo bem, não, entendi você, mas, não, você faz bem de colocar de forma objetiva e clara, porque quando você começa o discurso e você sai de um ponto e vai para outro, até nós nos perdemos aqui. Você está sendo objetivo agora, você quer saber se o crente perde a salvação, se é isso que eu estou ensinando aqui, não é? Você não está entendendo assim? Olha, eu vou ser bem objetivo. Certo. Certo. Você me dá licença? Você me dá licença? Se você estivesse do lado de Jesus, ele olhasse para você assim e dissesse: George, vigia e ora, o teu espírito está pronto.
Não, escute. Jesus está dizendo, o teu espírito está pronto, mas a tua carne é o quê? Tem dúvida aí, meu irmão? O que é que Jesus está dizendo? Ele está mandando vigiar. Ele não está dizendo que você vai perder a salvação, não, entendeu? Ele está dizendo que você pode ser usado ainda, se você não vigiar, orar, permanecer nesse sentido. Não é permanecer para ser salvo, não, é permanecer para estar em comunhão com Ele, entendeu? É permanecer para estar em comunhão com Ele. O objetivo é esse. Ele nos livra hoje nesse sentido, é uma força do Espírito Santo agindo dentro de nós, em nós. O que Cristo fez na cruz foi por nós, livrou da condenação. O que Ele está fazendo hoje, Ele faz em nós, é diferente. É aqui que nós precisamos orar, vigiar e ter muito cuidado, tá certo? Porque nós podemos, não vai perder a salvação, mas você vai andar de um jeito como o texto que Gustavo leu, está claro. Eu chamei você para a liberdade e você não quer andar na liberdade. Você está dando ocasião a quem? A carne. Isso aí são frutos da carne, né? Então Jesus diz, olha, vigia, ora, né? Permanece, esteja na comunhão, leia, busque a Deus, porque isso fortalece o novo ser que está em você. Ele pode viver, reinar, mas se você não quiser, você pode alimentar o outro lado. Você pode alimentar. Isso. A falta desses elementos. Exatamente. Isso. Isso. Exatamente. A ideia, eu vou concluir por causa do horário, mas tudo bem, está tranquilo, não tem problema nenhum, né? É uma escola. Gustavo, me dê um minutinho. Ele diz assim no 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente. Vivamos neste presente século sóbria. Você é crente agora, você foi iluminado. Sóbria e justa e piamente. Tá certo? Então, você foi chamado por Ele, Exatamente, a expectativa, porque nós aguardamos a volta dele, né? Pois não. Ela tem o quê? Discipulado. Eu oro em casa.
É porque, na verdade, Cristo nos salvou, tá? Condenação. Ele nos salva no sentido atual, ele nos livra do poder que está no mundo e do poder que está em nós. Cristo, ele nos supriu de elementos para nos fortificar contra essa inclinação da carne. Nós encontramos elementos na Bíblia, na palavra, no estudo, na oração, na comunhão, não é? É diante da palavra de Deus. É se submetendo a Deus que você vai se libertando do poder atual. Porque se você não alimentar a sua alma, o seu espírito, a casa desanda. Não funciona, não. Exato. Mas está tranquilo. Ótimo, as indagações, as perguntas. Uma pergunta? Isso. É. Isso. Isso. Exatamente. Porque na verdade nós somos livres, mas nós somos servos. Nós pertencemos a Ele. É. Claro. Deus vai buscar os seus filhos onde eles estiverem. Eu acredito assim, tá? É. Abramos em Gálatas, sim, faremos aqui vamos ler alguns versículos, e aí sim estaremos. Gustavo estava mais ou menos nesse texto aí, não foi? Gálatas 5, não foi? Eu quero destacar o 16, 18 e depois o 20 até o 25, e vamos perceber o que estamos querendo ensinar aos irmãos, mas ótimo, tranquilo, viu? Sem nenhuma, as indagações, as perguntas, as participações. Digo, porém, olha o que Paulo diz: andai em quê? Tem que andar no Espírito. E não cumprireis o quê? Então, subentende que se eu não andar no Espírito, quem é que vai estar se sobressaindo em mim? Está aqui. Tá. Aí ele chega no 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 22. Mas, o fruto do Espírito é o quê? Tá aí os frutos. Bondade, benignidade, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quando ele diz assim, olhe, renuncia a isso que ele já crucificou na cruz, essa tendência que você tem. O que é que acontece? Preste atenção. Quando ele nos libertou, nos redimiu e nos perdoou, ele de uma certa forma, ele tirou
o poder que o pecado tinha de operar em nós. Ele inutilizou esse poder. Está dizendo, olha, você é livre agora. Esse poder, ele está, digamos assim, stand-by, ele está desligado. Não liga ele, não. Porque se tu ligar, ele vai acordar, vai despertar e vai querer andar contigo. Ele quer se levantar contigo. Então, quando ele diz assim, olha, chamei você, libertei você, renuncia a isso. Não vai mais atrás dessas obras. É obra da carne. Você agora não é guiado pela carne. Você agora é guiado pelo Espírito Santo. Isto deve aparecer como evidência na sua vida. Entende? Então, há claramente, o crente ele tem duas naturezas. Ele pode andar, como Paulo está dizendo, Paulo está dizendo a crente, olha, ande no Espírito. Porque se você não andar no Espírito, você vai cumprir outra lei. Eu sei que fomos salvos, tá? Mas hoje, atualmente, a condenação foi resolvida. Mas a questão do poder está sendo resolvido no dia a dia da nossa vida. Está muito claro. Se você deixar, ele governa. Governa ou não governa? A velha natureza governa ou não governa? Ela está inoperante pelo poder da cruz, mas se você clicar no botão, ela se acorda. Ela se acorda e entra. E vem. Então, quando a Bíblia diz, renuncie a isso, esqueça, corte o cordão, você não pertence mais aí. Eu estou em você, a minha presença em você, o meu poder, o Espírito Santo, nós tornamos inoperante a força daquele que governava a sua vida. Mas ele chega e diz, vigie, ore, não ande mais como outrora. Ali era do outro governo, do império das trevas, tá? Então Jesus nos libertou, resgatou. Ele está operando no momento por causa do poder do pecado que está presente na nossa vida. Há quem diga que o poder do mal ele é tão grande que quando você abre a porta da igreja, a primeira pessoa que entra é ele para tumultuar o culto, dar um problema no culto, tirar a sua atenção da pregação, da palavra. É um problema aqui, é ali, no som, na hora de coisas importantes dentro da palavra de Deus, não é? Então, é um conflito espiritual, é uma luta espiritual. Mas nós estamos caminhando com Cristo num processo de santificação, porque o plano que Ele iniciou é nos levar até a glorificação. Nós vamos ver mais lá na frente. Aí você diz assim, glorificado por quê? Para não estar mais na presença do pecado. Porque Ele nos salvou, mas Ele nos deixou no mundo ainda. Estamos não só na presença do pecado, não é céu ainda, porque no céu não tem pecado. Mas o pior, o poder ainda habita em nós. É aí onde há o gemido interior do Espírito Santo intercedendo por nós. Tá? Porque Ele está formando em nós a imagem do Seu Filho. Isso. E que você pode frear, não é? Você não pode neutralizar a obra do Espírito Santo na sua vida, com pecado? Pode. Você neutraliza, não é? Então, irmãos, redenção. O preço do nosso resgate foi pago. Tem os três aspectos, claro que depois a gente tenta trabalhar melhor: condenação, poder e presença do pecado. Tá? Nós ainda estamos nessa influência e nessa presença. Ele me libertou de um jugo do pecado e tem outro jugo para mim. Como é isso?
É assim, ele vai colocar em você um jugo que você suporta levar. E você vai perceber que o jugo, ele não é pesado. Não é uma luta. É uma luta, mas me diga o seguinte, você não diz assim, Senhor, louvado seja o teu nome, mesmo no meio da luta, não é? Mesmo no meio da prova, Senhor, seja glorificado o teu nome. Exatamente. A ideia é essa. Isso. Nós somos livres. Aí ele diz, olha, eu libertei você. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho coordenadas que eu gostaria que você, se estiver disposto, tome e siga. É leve. É um jugo, mas é leve. Você vai suportar. O meu fardo é leve. Entendeu? Eu vou ensinar vocês. Eu vou andar com vocês. Eu estarei com vocês. Né? No mundo tereis o quê? Mas eu estarei com vocês. Até o último dia. Até o último respirar, Ele estará conosco. Porque Ele está agindo em nós nesse momento. Porque Ele sabe do poder e da capacidade que nós temos, tá certo? De nos levantarmos contra Ele, contra a palavra dEle, contra tudo. Em nós essa capacidade. Mas o que é que Ele diz? Renuncia a isso. Renuncia a tudo isso. É a vontade humana. Então, irmãos, fomos regenerados, vimos da semana passada. Fomos redimidos. Cristo nos comprou para, né? Nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Que possamos pensar nesta manhã com muita gratidão nos nossos corações. Agradecendo ao Senhor pela sua obra. Salvação é obra de Deus. Estamos analisando aspectos, né? Palavras-chave para mergulharmos mais no entendimento, aflorar na nossa vida esse relacionamento com Deus, que vai gerar o nosso crescimento para a nossa vida. Então, fechemos os nossos olhos em oração, agradecendo a Deus nesta manhã, pela sua obra em nós, por nós e em nós, tá? Por nós, porque Cristo já pagou o preço na cruz. E em nós, porque Ele continua agindo em nosso favor para glorificar o nome do seu Pai. Amado Deus, louvamos o Teu nome nesta manhã. Nos rendemos a Ti. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. És o nosso Deus. Tu és o nosso Redentor. O Teu Filho, Jesus, pagou um alto preço pela nossa libertação, pela nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a entendermos que a nossa liberdade, ela será usufruída se estivermos debaixo da Tua vontade. Seremos verdadeiramente livres, porque fomos criados para Ti, e é em Ti que nós encontramos o verdadeiro gozo, alegria e paz. Em Ti e na Tua palavra está a nossa esperança, Senhor. Por favor, que o nosso coração, que a nossa mente processe o ensino que vem de Ti e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que honra e dignifica o Teu nome. Logo mais no culto das 18 horas, que os nossos corações cheguem aqui cheios, desejo de Te adorar, de Te servir. Nos fizeste livres para Te adorarmos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a nossa EBD está encerrada. Mandamos uma saudação para os irmãos que estão em casa. Obrigado pela sua audiência. Esperamos que o estudo tenha edificado a sua vida e o seu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. Até logo mais, às 18 horas, se o Senhor permitir. A paz para todos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso.
pudeste viver. Isto devam amigo, e só por ele eu pude obter